E aí galera, tudo bom? Muito prazer, me chamo Pedro, sou o host desse canal. Esse é um canal focado em falar sobre filosofia e te botar para pensar sobre a vida. Então, se você estiver fazendo alguma coisa, lavando a louça, dobrando as roupas, varrendo a casa, esse vídeo pode servir para te colocar para pensar se você não quiser ficar simplesmente escutando uma música que vai elevar sua dopamina ou vai deteriorar sua mente, beleza? Então vamos direto ao assunto. A teimosia que você chama de disciplina nem sempre é disciplina de verdade. Eu me peguei pensando sobre essa frase nesses últimos tempos. O fato de você sempre se reerguer, o fato de você sempre ir atrás daquilo que você diz que quer, nem sempre isso de fato é o que você quer. Às vezes você simplesmente desprendeu tanta energia emocional, tanto tempo, tanto dinheiro naquilo, que você fala que agora é tarde demais para eu poder largar isso de vez. Como num relacionamento, por exemplo, como no trabalho, você desprendeu anos da sua vida naquela carreira. Vamos supor que agora você já não sente mais desejo por aquilo, você já não sente mais agrado nenhum em exercer aquela função. E ainda assim, por você ter dedicado anos da sua vida naquela coisinha, você simplesmente não consegue se permitir sair daquilo. E isso, na minha opinião, é uma loucura. Você tá se colocando numa situação de prisioneiro, simplesmente porque você não consegue se deixar sair daquilo. Você chama isso de disciplina, eu chamo isso de teimosia. Você chama isso de fazer o que tem que ser feito, eu chamo isso de câncer prescrito. Porque, de um lado, você simplesmente está dizendo, não, eu tenho que ser disciplinado, quem desiste das coisas é o fracassado. E às vezes aquilo simplesmente não foi feito para você. Às vezes, deixar ir é o maior ato de disciplina que você pode ter consigo mesmo. Porque é cansativo demais você carregar um fardo simplesmente porque você já colocou ele nos ombros. É simplesmente pesado demais, exaustivo demais, é cancerígeno demais. E você não reflete sobre isso. Você acha que largar mão daquilo no meio do caminho é fragilidade. Talvez não. Questione-se. Na minha opinião, a única ideia que não é sua de verdade é aquela que você não questiona. Aquela que você enxerga cegamente. Aquela que você em nenhum momento se pergunta: será que eu tô certo? A convicção só existe de verdade quando você, de tanto se questionar, você já encontrou a maior parte das respostas, ou mesmo as respostas mais importantes. Porque é impossível respondermos todas elas. É necessário fé até para os argumentos mais lógicos. Mas é necessário responder algumas perguntas para que aquilo se torne minimamente sustentável. E eu creio que a maioria das pessoas vive tão no automático, não simplesmente da rotina, porque a rotina faz parte de quem somos. É impossível você viver uma vida completamente nova todos os dias, mas você simplesmente levar as coisas porque você já começou elas, porque você já está há muito tempo praticando, é cancerígeno, é doentio, é mal para você mesmo. Inicie coisas novas, tente, se questione, se pergunte, permita-se se perguntar. Porque muitas vezes nós levamos as coisas tão no automático que nós não nos perguntamos: eu estou feliz com isso? Eu estou satisfeito com isso? Eu me sinto minimamente realizado com isso? Porque às vezes você pode não se sentir feliz, você pode não se sentir satisfeito, mas você se sente realizado pelo sentido de, pô, eu estou fazendo algo que está ajudando as pessoas. Você sente isso por acaso?
ou não. Você só acorda, escova os dentes, come, vai pro trabalho. Volta pra casa, toma um banho, dorme e repete tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Quando foi a última vez que você de fato lembrou de como um dia foi diferente na sua vida? Que você de fato se questionou, eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu quero de fato, e não porque estímulos externos te colocaram naquela situação. Se questione isso. Questione-se a si mesmo o tempo inteiro. Não por falta de certeza, mas para chegar a uma certeza verdadeira. Porque eu acredito que nós, seres humanos, podemos encontrar a verdade. Mas para encontrarmos a verdade, temos que passar pela mentira, pela escuridão, pela dúvida, pela incerteza. Por reconhecer que não sabemos. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu gravo vídeos aqui, tanto para o YouTube quanto para o Instagram, mais eu vejo que é tudo uma questão de aprendizado. O tempo não te ensina nada se você só leva o tempo como uma medida para saber sua idade. Os dias passam, são uma criação nossa. Eles vão passar de um jeito ou de outro. A única ideia que não é a sua é aquela que você não se questiona. Aquela que você não pensa, que você não racionaliza, que você não sentimentaliza. Na atualidade, nós vemos que o discurso prioritário é: se você desiste, você é fraco. Se você para no meio do caminho, você é alguém com menos valor. E esquecemos do valor de reconhecer que muitas pessoas tiveram que desistir de coisas que elas faziam há anos para chegar em algum lugar em poucos meses. Não adianta você estar 10 anos insistindo num negócio de vender máquinas de datilografar. Elas já não servem mais. Não importa se você está 20, 30, 40, 50 anos nisso. A tecnologia se foi, evaporou. E isso é apenas uma metáfora. Eu não estou falando só sobre datilografia. Não adianta você achar que tem todas as certezas. Você não tem. Eu não tenho. E talvez ninguém reconheça isso. Ninguém vai ser homem ou mulher o suficiente para chegar para você e dizer: eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Porque o ego é muito grande. O ego interfere. E às vezes, você reconhecer que está perdido é o primeiro passo para você se encontrar. Às vezes, você reconhecer que você está exausto, mesmo quando todo mundo te fala para continuar, é o primeiro passo para você entender que a energia não deve vir de repetição. A energia deve vir porque você se sente vivo. Quando foi a última vez que você se sentiu vivo? É uma boa pergunta, não é? Pense sobre isso. Valeu.